Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam e permaneçam bem, com saúde, como também todos os seus familiares. Tá? Já soube, né, que graças a Deus a quantidade de casos aí diminuiu, mas a gente não pode deixar de tomar os cuidados devidos, né? Sempre tá andando de máscara, sempre higienizando as mãos para evitar ser contagiado. Tá? Então nós estamos aqui em mais uma semana, né, para nossas aulas de ciências remotas, né, continuando aí falando sobre uma parte muito importante da física, que é a força, né? Então na aula passada nós discutimos um tipo de força muito importante, né, muito presente na nossa vida e que é responsável por inúmeros fenômenos naturais, né, que foi a força gravitacional, ou também conhecida como força da gravidade, que nada mais é, como nós vimos, que é uma força vertical para baixo, né, que tende a empurrar tudo para o centro da Terra, né? Ela é responsável, por exemplo, pela água da chuva cair, né, pela água de uma cachoeira cair, por manter os satélites em órbita ao redor da Terra, por manter a Terra e os demais planetas, né, em órbita do Sol, que compõe aí a que a gente chama de Via Láctea, né? Então a força da gravidade é essa força que vai permitir aí que se alinhe tudo de forma organizada no universo, como também aqui no planeta Terra. Hoje, seguindo com a discussão sobre os tipos de força, nós vamos falar sobre outro tipo de força também muito importante, né? Esse muito presente na nossa vida, que tem uma relação muito próxima com a força gravitacional, que é a força peso, né? Todo mundo já ouviu falar ou já falou essa palavra peso. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada eu disse para vocês que existe uma diferença entre peso e massa. E nós vamos ver essa diferença exatamente hoje na nossa aula sobre força-peso. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a força-peso, ela é uma grandeza vetorial, né? Relembrando lá quando a gente discutiu os tipos de grandeza, né? Grandeza vetorial e grandeza escalar. Aí a gente poderia se perguntar, como é que o senhor sabe isso, professor? Como é que eu sei isso sem nem ter lido a definição do que é força-peso? Simplesmente porque o pezinho de peso vem com um vetor em cima dele, indicando que ele é uma força vetorial. Consequentemente, essa força-peso ela vai ter sentido e ela vai ter direção, tá? A mesma coisa se aplica também à força gravitacional. Então, o que seria essa força-peso? Onde é que ela é utilizada? O que significa? Quais são suas principais características? Vamos tentar responder essas perguntas. Primeiro, o que é a força-peso? É uma força exercida pela Terra e por outros corpos ou objetos na Terra e no universo sobre outros objetos e corpos que estão próximos a ele. Então a Terra exerce uma força sobre um corpo que está próximo a ela. Aquele corpo exerce uma força sobre um outro corpo que está próximo a ele. E assim sucessivamente. Então força-peso nada mais é do que a força exercida pela Terra ou por qualquer outro corpo que esteja no universo, tá? Ou na Terra, sobre outro corpo que esteja próximo a ele. Então se eu tenho uma cadeira e uma pessoa, a pessoa está exercendo uma força-peso na cadeira, a cadeira pode estar exercendo uma força-peso na pessoa. Como assim? Se eu me sentar na cadeira, eu estou exercendo uma força-peso na cadeira. Se eu pegar a cadeira e colocar na cabeça, a cadeira está exercendo uma força-peso em mim. Tá? Então, força-peso nada mais, nada menos do que isso. É uma força exercida pela Terra e por outros objetos sobre outros próximos a ele. A força-peso, ela tem duas características importantíssimas. Porque ela é uma força ou uma grandeza, vetorial. A força-peso ela tem sentido para baixo, tá? Sempre a força-peso vai ter um sentido para baixo e a direção ela é vertical. Sentido para baixo, direção vertical é outra característica muito importante da força-peso. E por que isso? Porque ela é uma grandeza vetorial, tá? E quando a gente discute força-peso, não tem como nós não discutirmos a diferença, a grande diferença entre o que é massa e o que é peso, tá? Erroneamente, pessoal, muitas vezes a gente diz o seguinte, tá? Só que está no nosso cotidiano, tá? A gente diz o seguinte, eu peso 50 quilos. Isso para a física, pessoal, para a ciência está errado. Na realidade, o certo era dizer, eu
possuo 50 quilogramas de massa e não eu peso 50 quilos. Porque para a ciência, em particular para a nossa querida física, massa e peso são diferentes. Há uma sutil diferença entre massa e peso. O certo seria o quê? Se eu tenho 50 kg de massa, o meu peso vai ser 50 vezes a gravidade da Terra, que é aproximadamente 10. Então eu multiplico 50 por 10, eu vou obter 500. Então 500 é o meu peso, 500 newtons. Ixi, professor, isso tudo? Sim, 50 da massa mais 10 de uma força vertical para baixo que me empurra em direção ao Sol. Tá? Então há uma diferença significativa entre massa e peso. Como assim? Massa não varia nunca, nem em nenhum local. Então, por exemplo, se eu tenho 50 kg de massa na Terra, eu tenho 50 kg de massa na Lua, eu tenho 50 kg de massa em Júpiter, em Marte, em Vênus, em Plutão. Onde eu for no universo, eu vou ter 50 kg de massa. Porém, o meu peso varia, pessoal. E ele varia de acordo com o quê? Ele varia de acordo com a força gravitacional ou com a força da gravidade. Então isso quer dizer que o meu peso não é o mesmo em outros locais do universo. Ele é o mesmo na Terra. Porém, se eu for para a Lua, o meu peso varia, porque a gravidade da Lua não é a mesma gravidade da Terra. Se eu for para Marte, o peso varia, porque a gravidade de Marte não é a mesma da Terra, e assim sucessivamente. Tá? Então lembrem disso e não se esqueçam disso. Massa nunca varia em nenhum local do universo, nenhum planeta. Já o peso ele vai variar porque ele sofre influência da gravidade, da força gravitacional. Tá? Então essa é a principal diferença entre massa e peso. Ok? Então, quando vocês se pesarem agora, não digam que eu tenho 30 quilos, eu tenho 30 quilos de peso. Qual é seu peso? Não o meu peso, a minha massa. A minha massa é 50 quilos, 60 quilos, 70 quilogramas, tá? Que é a unidade utilizada para massa. Mais uma vez, a nossa amiga matemática, a nossa querida matemática, né, vem nos ajudar a entender melhor essa relação entre massa e peso. Como? Matematicamente, pessoal, eu posso demonstrar a força-peso por meio de uma fórmula matemática, de uma expressão matemática, que me diz o quê? P de peso é igual a N minúsculo de massa em quilogramas vezes G minúsculo de gravidade em newtons. Mais uma vez, como é que eu demonstro matematicamente a força-peso? P de peso é igual a uma continha de bodega, simples demais, multiplicação. M de massa em quilogramas vezes, né, G de gravidade em newton. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo? Simples, ó. Coloquei dois exemplos básicos aqui para a gente praticar rápido. Esse aqui é o primeiro exemplo. Ó. Um indivíduo com a massa de 50 kg na Terra, onde a gravidade é 10 newtons. Qual é o peso desse camarada? Como é que eu calculo isso, professor? Simples demais, minha gente. Eu aplico a fórmula P é igual a M. Quem é M? 50 vezes quem é G? 10. Porque a gravidade na Terra, pessoal, é aproximadamente 10 newtons. Então, o peso desse camarada verdadeiro, não sua massa, mas seu peso, é de 5 vezes 1, 5 com 2 zeros, 500, né? 500 newtons. Por que newton? Porque está relacionado à força gravitacional. Tá? Simples demais. Outro exemplo. O indivíduo tem a massa de 50 quilos, né? E ele foi para a Lua. Qual é a massa dele na Lua? 50 quilogramas. Mas qual é o seu peso? Aí o peso é diferente, né? Como é que eu calculo o peso? Peso vai ser P vai ser igual a 50 vezes 0. Né? Qual seria o peso desse indivíduo na Lua? Tá? Então, por que varia aqui, pessoal? Porque o que vai variar sempre vai ser o peso e não a massa. Se eu perguntasse qual é a massa desse indivíduo na Lua, a massa seria 50 kg, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, hoje, essa é a nossa conversa, né? A gente vai
parar falando sobre o peso. Na próxima aula a gente vai conhecer outros tipos de força. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido bem o conteúdo. Vamos devagarzinho mesmo, que é para a gente compreender o máximo possível. Peço encarecidamente a vocês, pessoal, não desistam, não saiam dos grupos, tá? Nós temos que continuar tentando aprender pelo menos alguma coisa, para que quando a gente retornar não fique tão difícil, ok? Então desde que vocês todos fiquem bem, continuem bem, seguindo aí o protocolo, tá? Evitando aglomerar, que tudo isso vai passar e já está passando, tá? Então até a próxima, tchau, tchau.